dia, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico, né? A você que também está nos acompanhando pelo YouTube em outra oportunidade, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico, né? Realizado pela comunidade Anauim. Vou dar as pessoas entrarem, né? Para a gente dar início, de fato, ao estudo, né? Vamos lá. Vamos dar início aqui ao estudo, né? Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, pegue sua Bíblia, pegue sua caneta para que você anote aquilo que lhe chama mais a atenção. Nós iremos iniciar, como sempre, clamando a ação do Espírito Santo, pedindo que Ele ilumine os nossos pensamentos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, pela intercessão de Maria, iluminai os nossos pensamentos, o nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra, para que tiramos algo para a nossa vida. Amém. Amém? Pega sua Bíblia aí, abra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, deixa eu iniciar o estudo de hoje. Vamos falar sobre o tema do capítulo 4, é a tentação, né? O início, a tentação no deserto. Vamos lá dar início. Então Jesus foi levado pelo Espírito, né? O Espírito aquele mesmo que movia os profetas do Antigo Testamento, é esse mesmo Espírito que move Jesus até o deserto, né? E lá no deserto Jesus vai ser tentado durante 40 dias e 40 noites, fazendo também referência ao povo israelita que foi tentado no deserto durante 40 anos, né? Como o povo foi tentado no deserto 40 anos, Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias, né? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente vai ver que todas as respostas de Jesus, elas vão estar localizadas no livro de Deuteronômio, do capítulo 6 até o capítulo 8, né? O que é interessante a gente notar desde já? Que essas tentações de Jesus, lá em Deuteronômio, vai estar dizendo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E aí, amar a Deus, Jesus ama perfeito, né? Amar a Deus de todo o coração, isto é, submeter-se aos próprios desejos interiores a Deus, rebelar-se contra o próprio desejo, né? E alimentando-se do alimento divino, que é o maná. Não amar a Deus de toda a tua alma, isto é, com tua alma, teu corpo físico e até o martírio, caso necessário. E não amar a Deus com toda a força, isto é, com tuas riquezas, aquilo que possuis, com teus bens exteriores, né? E no fim, Jesus demonstra o seu amor perfeito a Deus, né? Nos dá o exemplo. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse:
Se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a teus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. A gente pode perceber aqui que o próprio Satanás, né, o demônio, ele usa uma passagem bíblica para tentar a Jesus. Porque, né, um texto fora do contexto, ele pode ser usado para muitas coisas, né? Até a leitura da Bíblia, você tem que pedir inspiração ao Espírito Santo, você tem que pedir que Deus revele aquilo que Ele deseja revelar e procurar sempre a opinião, né? Aliás, o discernimento da igreja para aquele texto que você está lendo, né? Porque a gente não pode pegar o nosso próprio entendimento e achar que a gente está certo naquela leitura da Bíblia, se vai em conforme contra aquilo que a igreja nos ensina há 2000 anos, né? Porque até o próprio demônio ele usou a palavra de Deus para tentar o Filho de Deus, para tentar Jesus. Versículo 8: Tornou o diabo a levá-lo para um lugar, para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, com seu esplendor, e disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestará culto. Com isso o diabo o deixou, e os anjos de Deus aproximaram e puseram a servir. O que a gente pode também notar daqui desse texto, né? Jesus ele foi tentado no deserto, e lá no deserto ele venceu todas as tentações. O demônio apareceu a Jesus, que também é considerado o novo Adão, chamado o novo Adão. E Adão, né, o primeiro Adão, ele estava num paraíso quando ele foi tentado pelo demônio. E lá no paraíso ele não conseguiu vencer as tentações, né? E Jesus no deserto conseguiu vencer todas as tentações, para nos dar o exemplo, né? Para que quando a gente passe por momentos desertos, momentos que a gente vai passar por dificuldades, porque esse deserto todos nós atravessamos durante a nossa vida. Então, que nós possamos vencer também as tentações e buscar sempre escutar de Deus aquilo que Ele quer nos falar. Quando vier alguma tentação, se lembre sempre de amar a Deus perfeitamente, com todas as tuas forças, com todo o teu coração e com toda a tua alma, né? Então, prossigamos. Versículo 12, a dizer o retorno a Galiléia. Ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galiléia e deixando Nazaré. Nazaré é uma forma rara, né, de se chamar Nazaré. A maioria vai ter Nazaré. Então, considere como Nazaré. Foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam nas regiões sombrias da morte surgiu uma luz. Mais uma vez, São Mateus, ele citando aqui trechos do Antigo Testamento. A partir desse momento começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra já era para nos bastar hoje, né? Arrependei-vos, arrependemos de tudo aquilo que nós estamos fazendo, que vai de encontro à vontade de Deus. Porque esse reino do céu ele já está presente aqui, né? Nós já estamos vivendo no tempo do reino dos céus, onde Deus é a realeza, né? Deus é o rei, aquele que nos governa. Então que nós possamos arrependermos para entrarmos nesse reino dos céus, abandonar as nossas práticas velhas para podermos entrar neste reino e sermos reinados, sermos governados por Deus. Chamados dos 4 primeiros discípulos, aí nós vamos iniciar o versículo 18. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores.
Disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, os seguiram. Jesus ensina e cura. Nós vamos passar para o versículo 23 agora. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curava. Seguiam multidões numerosas vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da Transjordânia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Outra coisa que a gente pode destacar e pode tirar para nós nessa manhã, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas é que o chamado de Jesus aos seus 4 primeiros discípulos, né? A gente vê que eles estavam nos seus afazeres, né? Pedro e André estavam jogando as suas redes, né? Quando Jesus chamou, né? Vem segui-me e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente largaram as suas redes, né? E João e Tiago estavam junto com seu pai quando Jesus os chamou e imediatamente seguiram. Quando Jesus nos chama, nós também devemos ter essa mesma atitude, imediatamente seguir Jesus. Não importa aquilo que você está fazendo. Ah, não, deixa primeiro eu terminar meus estudos, eu passar num concurso público, eu conseguir fazer algo na minha vida. Não. Quando Jesus nos chama, que possamos seguir, porque o Senhor ele tem um plano especial para cada um de nós. Que nós não ficamos parados pensando no nosso mundo, mas ao escutar o chamado de Deus, que nos chama a cada dia, possamos abandonar qualquer coisa, não importa se seja a nossa família, não importa se seja os nossos afazeres, os nossos planos, os nossos projetos, mas que nós possamos seguir a Jesus naquilo que Ele nos chama, né? Abandonar a família eu não digo, né, para ser, agora eu vou deixar tudo ao léu, não, para que você ame mais a Deus do que a sua família, porque este é um dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Deus nos chama, nós devemos buscá-lo e segui-lo, né, a todo custo e de imediato. Não fique, eu vou lavar primeiro as redes, vou terminar minha pescaria, eu vou ficar aqui com meu pai aqui terminando de consertar as coisas. Não, siga a Jesus assim que Ele te chamar, assim que Ele nos chamar, porque Ele nos chama a toda hora. Amém? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar nos comentários, né? Que a gente vai tentando responder. Agradeço desde já a participação de vocês e que vocês curtam e compartilhem, né, o link dessa transmissão. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.